PF investigará incêndio na casa de autor de atentado em Brasília. A Polícia Federal vai investigar um incêndio que aconteceu neste domingo na casa do Francisco Vanderlei Luiz, o autor do atentado em Brasília, que morreu na última quarta-feira ao detonar explosivos na Praça dos Três Poderes. Às 6h57 da manhã, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foi acionada para atendimento da ocorrência em Rio do Sul, onde residia Francisco, também conhecido aí como Tio França, né? O local foi isolado e os bombeiros realizaram uma perícia para apontar as causas. O laudo deverá ser divulgado em alguns dias, com prazo máximo de 30. De acordo com a corporação, uma mulher havia sido retirada da residência por populares e apresentava queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em quase todo o corpo. Ela foi atendida, estabilizada na ambulância e conduzida ao hospital. No local, os militares verificaram que o fogo já havia destruído parcialmente a residência de 50 metros quadrados. A equipe, então, controlou as chamas e fez o rescaldo para apagar os focos remanescentes. Essa mulher que foi encontrada lá, que sofreu queimaduras, é a eu não sei se ele tinha mais de uma, né? Então eu vou colocar assim como uma das ex-mulheres desse cidadão, né? Do cidadão lá que foi lá causar terror em Brasília, explodiu aquele carro no estacionamento da Câmara e jogou bombas e tentou invadir o STF com explosivos e depois acabou tirando a própria vida com estes mesmos explosivos. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, se foi um acidente ou não. Ontem estava andando pela imprensa já uma versão não oficial, mas que teria sido reportada pelos policiais no local e por pessoas que acompanharam o caso antes da chegada da polícia, que foi um incêndio criminoso provocado justamente por essa ex-mulher, né? Testemunhas contam detalhes sobre o incêndio na casa do autor do atentado no DF. Na manhã de domingo, por volta das 6h50, portanto, o fogo consumiu parcialmente a casa, né? No local havia ferramentas e um estabelecimento comercial do Tio França, que estava trabalhando como chaveiro. O fogo consumiu completamente a residência de 50 metros quadrados. Conforme relatos de testemunhas, o incêndio teria sido provocado intencionalmente na casa. Um motociclista que passava pelo local afirmou ter visto uma mulher, identificada como Daiane Dias, de 41 anos, ex-companheira de Tio França, derramando gasolina no imóvel antes de atear fogo. Disse ele, eu vi quando ela chutou a porta da casa e derramou gasolina. Depois ela colocou fogo, tudo explodiu e as chamas atingiram ela mesma. Se a dinâmica foi de fato essa, não dá para saber de fato se ela tinha a intenção também de tirar a própria vida ou se foi um acidente ela ter se ferido. Caso essa dinâmica seja comprovada, lembrando, isso é uma testemunha que passava pelo local, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a pessoa vê de fora, a pessoa já fala, vejam, né? Vi ela jogando gasolina. Você não tem como saber se é gasolina se você está olhando de longe, né? Pode ser qualquer material inflamável que não gasolina. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Isso tudo a perícia agora vai ter que trabalhar, né? Conforme informações preliminares, então, portanto, a mulher teria adquirido combustível e uma garrafa de cerveja antes de seguir para a casa onde houve o incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, tiraram ela da casa com essas queimaduras. A polícia trabalha para esclarecer o caso e também entender a motivação disso, né? A motivação desse incêndio. Autor de atentado enlouqueceu após Bolsonaro perder, diz a ex-companheira que viveu por 17 anos com ele. Autor do atentado em Brasília, o Tio França, como era conhecido no Rio do Sul, nunca foi engajado ou interessado em política, o que só aconteceu nos últimos anos a partir da chegada de Jair Bolsonaro ao Planalto. Por acaso, quase, né? O relato é da cuidadora Margarete Versino, 57 anos, que casou com ele no final da década de 80. Eles viveram juntos por 17 anos e tiveram 2 filhos. Essa não é a mesma pessoa do incêndio, tá, gente? É uma outra companheira dele, companheira por 17 anos, que teve 2 filhos com ele. Disse ela, ele nunca se envolveu com política. Era outra pessoa. Com o tempo, começou a mudar de atitude. E quando o Bolsonaro perdeu em 2022, ele enlouqueceu. Acho que foi ali que começou um problema mais forte, afirmou ela em entrevista à reportagem na manhã dessa sexta-feira, a matéria publicada pela Folha de São Paulo. A gente tentava dizer para ele, França, isso não é normal, mas não tinha outra conversa, ele estava indignado, víamos um fanatismo.
diz ela, tá? Portanto, toda a tese de que o cara ficou maluco porque se separou, vejam que começa aí pelo ralo, né? Se toda pessoa que tem uma separação traumática vai lá no STF tentar matar o Alexandre de Moraes, a gente tá, digamos que temos um problema, né? Não é assim que a coisa funciona. E essa pessoa aqui é mais um que acabou sucumbindo ao espírito do tempo, né, gente? E se você vive numa cidade, quem vive nessas cidades pequenas de Santa Catarina sabe exatamente o que eu estou falando. Eu falo com conhecimento de causa, inclusive, né? Com conhecimento de causa, tá? Você é impelido, empurrado pela massa. São poucas as pessoas que conseguem resistir. Eu tenho amigos de infância que nunca falaram em política, que nos últimos tempos começaram a se meter de falar de Bolsonaro. Por quê? Porque moram em cidade pequena, onde há um aparente consenso, onde 100% das pessoas estão dentro daquela bolha, daquela loucura. A pessoa tem medo de não ser mais convidada para o churrasco, de ninguém mais chamar para jogar um futebol, de não aparecer mais no comércio para comprar coisa, tá? Então as pessoas são empurradas para esse negócio. É uma máquina de moer. Em várias cidades, inclusive na eleição, rolou as tais das listas dos comunistas, né? Basta você não usar a bandeirinha e não ficar fazendo sinalzinho de levantar a mãozinha, que vocês sabem do que eu tô falando, né? Na frente de quartel que vira comunista, né? Não é assim que foi? Tem inquérito aberto em relação a isso. Aliás, a polícia aí das cidades aí vai resolver o inquérito, não vai? Esses inquéritos das listas aí? Se a pessoa não batia continência e falava Heil Hitler o dia inteiro, já era considerado comunista. Era assim que funcionava. Então você pressiona, de repente esse tio França aqui é outro dessa galera que vai sendo empurrado, velho. Entendeu? Porque o seu vizinho tá doidão, o cara que vai todo dia ali comprar no seu comércio tá doidão, todos os clientes tá enfiado nesse negócio, na igreja só se fala nisso, no churrasco da terça-feira só fala nisso, no futebol só fala nisso, na bodega só fala isso, no clube só fala isso, no domingo só fala isso. E aí a pessoa, ainda mais se não é uma pessoa, assim dita, politizada, a pessoa vai sendo empurrada. Não vai contra, não tem força de ir contra a maré. Começa a fazer um monte de cálculo na cabeça. Cara, se eu falar um A, eu tô fora. Eu sou eliminado. Eu viro desconvidado. As pessoas não aparecem mais para fazer chave lá no meu chaveiro. Tá? Eu não tô dizendo que é esse o caso, mas parece. Pela experiência que a gente tem nesses anos aí de fanatismo, de maluquice, parece esse o caso. Parece o caso dele e de milhões de pessoas, inclusive vários que foram lá no Rio de Janeiro. Tá? E não estou dizendo que a pessoa mesmo, nesse caso, ela tem que ser anistiada de todos os crimes que eventualmente cometer. Não, inclusive, ignorância não é fator para você não ser punido por crimes que eventualmente você cometer. Já falei várias vezes sobre isso aqui. Ah, eu não sabia que não podia beber e dirigir. Problema seu. Né? Não sabia. Ou a pessoa influenciada. Todos os meus amigos bebem e dirigem. Eu achei que eu tinha que fazer isso também, senão eles não me convidavam para mais nada. Ah, problema seu. Não pode. Tá bom? Não pode. Vai ter punição. Fazer o quê? Agora, há que se entender também esses mecanismos. Que é uma parcela grande da população. Não é pequena não, gente. Não é pequena. Parece ser o caso desse cara, né? Segue o depoimento dela para a Folha de São Paulo quando a filha dos dois, que eles tiveram duas filhas, né, quando uma delas esteve no Brasil em julho, ou seja, aparentemente mora fora do país, passamos o dia juntos, disse ela. Ele expressava bastante indignação com pessoas presas em função do 8 de janeiro. Falava demais. A gente comentou com ele que tinha que mudar. Até falamos de Jesus para ele. Minha filha é missionária, mas enfim, ele só falava de política. Margarete diz que não sabe se França participou dos atos golpistas em 2023 e afirmou que a sua mudança para Brasília foi interpretada como uma tentativa de fugir dos problemas em Rio do Sul, onde enfrentaria uma separação tumultuada com a segunda companheira, Adaiane Dias. O que mais? Essas outras coisas sempre já saíram. Ela fala aqui, né? Sempre foi um ótimo pai, papapá. A filha missionária tem 37 anos e está morando na Tailândia. Outro filho, 34 anos, é engenheiro mecânico e mora ainda em Santa Catarina. A França também tem um enteado, né?
A gente nunca deixou de ser amigo depois da separação. Ficamos alguns anos distantes no início, mas depois a gente se tornou amigos pelos filhos. Ele sempre frequentou minha casa, eu nunca saí da família do França. Vou todos os dias na casa da minha sogra, que é uma mãe para mim, estamos todos em choque, relatou Margarete. Segundo ela, a mãe de França tem 89 anos, precisou ser levada ao médico 2 vezes desde o episódio. É um choque para os filhos terem que aceitar isso, um fim tão trágico para o pai deles e uma coisa que ele escolheu. A gente acabou se culpando por não ter visto que ele estava tão doente. A gente nunca esperava isso dele. Se você for em Rio do Sul inteiro, você vai ouvir falar bem dele. É o que todo mundo tem colhido de depoimentos, né? Era uma pessoa normal, entre aspas, que enlouqueceu na seita. Na seita. No verde amarelismo, como chama a Marilena Chauí, que aparece com frequência na nossa história. Isso não é novo. Isso não é novo. A Marilena Chauí muito bem aponta isso em vários momentos históricos. Esse verde amarelismo surge, né, como elemento de unificação nacional em cima da mitologia de que o Brasil é a nova Jerusalém, que era relatada na Bíblia pelo profeta, lá se não me engano, o profeta Isaías, né? Quando os navegadores chegam aqui, eles encontram aquela terra que era a terra relatada na Bíblia. Tinham certeza que estavam pisando na Nova Jerusalém, esse país onde corriam rios de leite, as pedras preciosas afloravam e onde se plantando tudo dá, que é a carta do Pero Vaz de Caminha, né? Lembram? Aqui se plantando tudo dá, é a carta que ele manda lá para a coroa, né? Então tinha essa noção, então isso aqui é praticamente um destino manifesto, uma terra idílica, né? Comandada pelas forças da natureza, de uma primavera perene, onde a aspereza do clima não se faz presente, né? E aí esse verde amarelismo é forjado em cima desse misticismo bíblico messiânico. E sempre que necessário, as classes dominantes, a elite política, o pessoal da grana manipula essa historinha para boi dormir, tirada do livrinho mágico, para manipular as massas. Dentro desse contexto, esse cara, ele entrou no brete, né? A gente não pode esquecer disso, né? É uma coisa muito mais bem arquitetada, pensada e antiga do que a gente pode supor. Bom, vejam o 15 de novembro, a maneira como as pessoas no geral comemoram, entre aspas, nas redes sociais. Brasileiro não sabe nada da história do país, gente. É impressionante como a gente é um povo ignorante em relação à própria história. 15 de novembro, proclamação da República, parece bonito. Vamos comemorar a liberdade. Faça 2 perguntas para a pessoa não vai saber nem te responder se está dia ou se está noite em relação ao 15 de novembro. Não sabemos nada, nada. E essa ignorância que é manipulada para o 15 de novembro, para o 7 de setembro, para o dia da bandeira, para não sei o quê, manipulada para as pessoas agirem tribalmente, né, como a tribinho do verde e amarelo, né, da historinha que nunca existiu, do livrinho mágico, da bobajada, da liberdade, do hino nacional, do não sei o quê. Tio França é um cara que exemplifica isso, né? Autor de explosões em Brasília planejava eliminar ministros do STF desde 2022. Também disse a ex-companheira, afirmou que ele viajou a Brasília para observar a movimentação dos ministros. Ela já tinha falado que ele falava em matar o Alexandre de Moraes, né? Isso aí também saiu. O Fantástico ontem mostrou imagens inéditas com novos detalhes do atentado em Brasília e mostra um ângulo interessante. Não vai dar para mostrar a reportagem inteira aqui porque tem direitos autorais, né? Mas as imagens do STF não têm direitos autorais, são nossas, da população brasileira, é a gente que paga essa conta, tá? Então essas imagens não são do Fantástico, então eu vou mostrar aqui, tá bom? Elas foram vazadas pro Fantástico porque aí ABC, né? Aí sabe-se lá. Mas essa câmera aqui quem paga sou eu, é você, é todo mundo. Então essa imagem não é do Fantástico, tá? Olha aqui, ó. Nessa imagem, que não tinha sido mostrada ainda, ele aparece aqui, ó, e joga uma bomba perto das pessoas que estão saindo do STF, olha só. Olha, ele vem por aqui, ó. Dá pra ver aí, né, Jimmy? Ó, ele vem por aqui, ó,
Tem uma galera saindo, porque tá rolando sessão lá dentro, né? Ele tá aqui, ó. Ele passa, joga uma bomba, explode, olha aqui, ó. E aí as pessoas saem correndo, ó. Então essas novas imagens mostram, inclusive, o que um dos seguranças falou sobre o dia que ele tentou entrar no STF. Ele tentou entrar nessa sessão, né, que estava rolando lá, com a presença dos ministros, para a gente lembrar isso, né?